Bom dia, pastor Sidney. Bom dia, Vanice. Bom dia, Lucimar. Bom dia. Você sempre pode interagir com a gente, porque são 10h21 da manhã, a gente está aqui ao vivo. Então, se você quiser mandar recado, dizer, Vanice, já fui abusada sexualmente na época que eu era criança, eu não contei para os meus pais porque aí você já entra na nossa conversa. Combinado? Que a gente precisa de testemunhos, de gente que tem conhecimento da causa e que pode, sim, ajudar outras pessoas a não viverem isso. Né? Nada nem parecido. Qual deve ser a postura vigilante de um pai e de uma mãe no dia a dia? Estou dizendo isso na prática, para eu evitar, né, uma situação como essa para o meu filho, para a filha de alguém que esteja assistindo. Pois não, professora, pode começar. Orientar a criança sempre, né, qualquer coisa que elas verem de diferente, que estiver acontecendo na sua casa, orientar para que ela possa contar para os seus pais. Seus pais, a sua mãe, são as pessoas... Porto seguro. Exatamente. Exato. Vanice, eu primeiramente gostaria de parabenizar a KTV por essa iniciativa de tocar nesse assunto que é muito importante para a sociedade. Nós não podemos fechar os olhos em relação a esse assunto. Quando nós falamos de violência, de abuso, esse é um assunto que ele não pode ficar velado. A gente não pode fechar os olhos em relação a esse assunto. Fingir que nada está acontecendo. Não podemos. Nós temos muitos dados, pesquisas que mostram que esse assunto ele está latente na sociedade e muitas vezes velado. E a KTV está tendo aqui essa iniciativa, essa coragem de tocar esse assunto e envolver o telespectador nessa discussão. Então, meus parabéns aqui a vocês por esse momento de estarem levantando essa bandeira e colocando isso de maneira muito clara diante do telespectador. Por que a igreja não pode ficar de fora dessa história? Porque esse é um assunto que não tem que ver com uma ou outra classe. Esse é um assunto que envolve os diversos níveis sociais, né? Não tem que ver apenas com um setor econômico, uma classe econômica, não é um assunto de gente com menos recursos ou mais recursos. Esse é um assunto que incomoda e está presente em todos os níveis sociais. E é menino sendo abusado, tem bebê de 4, 5, 6 meses. Exatamente. O que entra na lista de abuso sexual? O que pode ser considerado abuso sexual infantil? Olha, você pode ter o bebê, como você citou, você pode ter... Mas o bebê, por exemplo, não tem como ter uma penetração ali. Então, o que... É que, veja só, quando a gente fala de abuso, ele é toda ação que vai na direção de ferir a liberdade e a vontade do outro. E não tem que ver apenas com penetração, tem a ver com carícias, tem a ver com toques em regiões que são íntimas do ser humano, ok? Malícia. Com malícia, exatamente, que tem que ver com a permissão do outro, a vontade do outro. Então, no momento que uma pessoa, ele invade essa liberdade do outro ou não tem o consentimento do outro, isso é caracterizado como um abuso. Aí você disse ali, orientar o filho a falar. As crianças são famosas por serem sinceras demais. E por que elas não chegam, então, pastora, e já desabafam quando passam pelo primeiro episódio? Porque, às vezes, eles são bloqueados, né? São ameaçados. E daí a criança, ela se inibe e não fala. Daí, psicologicamente, foi muito abalada. O abusador, Vanice, normalmente ele usa de uma estratégia que envolve a vítima. E nem sempre ele faz isso com uma violência logo de início. Brusca, não é? Nada radical, então, existe gradativo. Exato, existe um jogo psicológico que aos poucos vai até conquistando a confiança dessa vítima. E ela vai se entregando. Como, por exemplo, o ato dele presentear. Nós chamamos isso tecnicamente de ato de manipulação. Então, ele se aproxima, ele presenteia, ele é carinhoso e dessa maneira ele vai conquistando, entre aspas, a confiança dessa vítima. E essa vítima vai se entregando a ponto desse abusador começar a invadir o espaço do outro sem lhe pedir permissão, sem que a vítima tenha vontade, né? Então, é uma coisa assim muito interessante, esse jogo psicológico. Eu até usaria aqui a palavra, uma espécie de
de um feitiço, sabe? Em cima da pessoa e que essa vítima vai se encantando, se encantando, se encantando. Daqui a pouquinho ela está nas mãos do abusador. Já é indefesa, muitas vezes é só lá na frente que ela vai olhar para trás e vai falar, não, aquilo lá não era normal, aquilo estava exatamente. Né? Exatamente. Tava estranho. E aí como já falando lá na frente, pastor, Sim. quais são os reflexos de tudo isso? Em que estado uma criança que tenha vivido isso, né, esse tipo de realidade, chega na fase da adolescência, adulto? Olha, os prejuízos são emocionais, prejuízos psicológicos e prejuízos físicos, tá? Em todos os aspectos, uma pessoa que vai vivendo, sabe, isso e não vai enfrentando isso, não vai denunciando, não vai, como é a nossa proposta, né? Não quebra o silêncio, né? Os prejuízos, eles são muito grandes, né? Muitas como vezes citei. Irreversíveis, né, pastor? Olha, ou sempre tem conserto? Quanto mais tempo for ficando, a reversão ela vai ficando mais difícil. Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ficando. Por isso que nessa proposta chamada de Quebrando o Silêncio, a nível de Brasil, América do Sul, a nível de mundo, and it now, né? Então, a igreja ela se manifesta no mundo inteiro. Por quê? Porque quanto mais tempo vai passando, quanto mais tempo a vítima vai ficando nesse cativeiro, nesse aprisionamento, mais difícil é a reversão. E veja, uma pessoa tendo prejuízo emocional, psicológico e físico, é uma pessoa que ela vai ter dificuldades com ela mesma e no seu relacionamento com os outros. Para fazer as coisas fluírem sem traumas Exatamente. É um pouco mais então, delicado. Quanto antes isso for quebrado, melhor. Ficar de olho ali, né, em tudo que parecia esquisito, o comportamento da criança, ela fica como? Ela fica tímida, né? Ela se esconde, ela busca se cobrir, às vezes se mutila, né? Se mutila. Ela começa, na adolescência... Chega até esse ponto. Sim, eles começam a se mutilar. Então, tem algum problema aí. Quando a criança começa a se mutilar, é porque tem algum problema que está acontecendo com ela. Tem outros sinais também que vão demonstrando que isso está acontecendo, como, por exemplo, a falta de rendimento escolar, ok? A vida vai virando uma bagunça. Sinal, o isolamento dessa criança, uma criança que dialoga pouco, conversa pouco, vive no isolamento, se esconde, sabe? São sinais, entendeu? De que alguma coisa está acontecendo com essa criança. Cada uma com as suas particularidades. Exato. Vocês estão aqui hoje no programa de TV ao vivo, mas já fizeram o que de ações para chamar a atenção das pessoas? Desde 2002, Vanice, todos os anos, nós... Na verdade, o Quebrando o Silêncio, a gente faz ações durante todo o ano, né? Mas nós escolhemos uma data no mês de agosto, que é um sábado, onde nós tiramos assim para fazer uma grande manifestação, lógico, pacífica, Sim. ok? Sobre essa temática, tá bem? Então é o que a igreja tem feito. E agora, esse não é um assunto exclusivo, nosso, de igreja, mas quando nós damos esse recado e fazemos essas ações, nós estamos também dizendo o seguinte, é um assunto que envolve tanto... instituições religiosas, governamentais, né? Todas as instituições aí que estão presentes na sociedade, elas deveriam se envolver. As escolas. As escolas, exatamente. Então, todos têm um papel muito importante para que esse ciclo de abuso ele seja resolvido e a gente tenha cidadãos felizes aí, né? Há pouco você falava sobre família. Algo que é muito importante é que dentro da família exista um fator confiança, a ponto de, se alguém está vivendo esse momento, né, está aí nesse aprisionamento, está vivendo esse problema, ele tenha condições de chegar no seu ciclo familiar ou em quem cuida dessa pessoa, ele tenha condições de se abrir e contar aquilo que está acontecendo. Acontecendo, né, quando a gente fala em acontecendo, é provocado muitas vezes por um tio, o melhor amigo do pai. É muito você sabe que, difícil lidar com essa situação, não é, gente? Você sabe que a característica do abusador, as estatísticas mostram o seguinte, que o abusador, ele é conhecido no meio que cuida desta vítima. Normalmente, e tem moral ali dentro,
tem toma moral, é cafezinho conhecido. com a mãe, muitas vezes é a Tata que abusa do menino. E algo muito grave. Às vezes é um pai, às vezes é um padrasto. Outro dia estava ali, né, o pai com a madrasta, com a menininha, mantendo relações sexuais e tudo, né, ela participando do... Aí a gente vê isso repercutir pelas redes sociais, mas é um caso que foi descoberto. Então, imagina o que está acontecendo nesse momento que ninguém está vendo, ou fingindo que não vê. As estatísticas são assustadoras. São assustadoras, né? E esse abusador, ele muitas vezes ele faz o seguinte, ele presenteia, conforme falei, né? E ele vai conquistando e há um momento onde ele começa a tirar essa vítima para lugares isolados, longe da presença do cuidador, longe da presença dos responsáveis. É aí que a atenção da família ou de quem cuida precisa estar bem alerta e de quem também está sendo envolvido nessa trama. E aí você que é pai, que é mãe, também tem que ficar muito esperto, porque muitas vezes o filho fala: mãe, um amiguinho lá me chamou para ir na casa dele. Aí você pensa assim: eu conheço os pais do fulano, porque o pai do fulano, aquele lá, eu sempre vejo deixando o filho na escola, pegando o filho. Como conhece, né? Não tem como conhecer as outras pessoas. Então, não é para ficar neurótico, mas é para ficar, ó, ligado, muito ligado. A gente chama nos nossos materiais, que disse, você perguntou o que vocês já fizeram, né? Todo ano nós colocamos, acho que já mostraram também, essa revista, ok? Quebrando o Silêncio, que eu trouxe para deixar para você. E aqui tem um dos títulos, Volta por Cima, então exatamente, a gente foca muito na prevenção para que isso não aconteça, nenhuma vez sequer, né? Mas caso já tenha sido assim tarde demais, então que tenha solução, olha ali. É possível a reversão, tá bom? Os psicólogos dizem isso, psiquiatras também, só que o quanto antes nós agirmos, melhor. Então aqui apresentando todo o projeto, aqui falando sobre o Quebrando o Silêncio numa geração mais jovem, tá bem, que preparamos e distribuímos também. E uma linguagem bem infantil, mais lúdica. Aqui uma linguagem para os jovens, bem lúdica. Aqui uma linguagem bem para as crianças. Ele está assim num formatinho de gibi, sabe? Sim. Que a criança gosta de olhar, tem figurinhas e tal. Está bem lúdico, bem elucidativo, que a criança consegue entender o que é o assunto e ela cria coragem. Caso alguma coisa aconteça com ela, entendeu? Ela vai estar pronta para quebrar esse silêncio. Sidney, muito obrigada. Lucimar, valeu. Quanta gente que a gente tem ajudado aqui sem ter noção, né? Não temos ideia. E é essa a missão do nosso Viva Bem.